Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje no Evangelho nós temos essa passagem conhecida do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando o menino Jesus é concebido por obra do Espírito Santo no seio de sua mãe, essa jovem cheia de fé que diz um sim a Deus. Esse é o texto que nós temos hoje no Evangelho. Mas a festa que nós celebramos hoje é outra, não é essa daqui, digamos. Essa aqui, esse relato de hoje, do anjo, e Jesus sendo concebido no ventre de Maria, a gente pode dizer que foi a festa da concepção de Jesus, certo? No ventre de sua mãe Maria. A concepção ou a conceição de Jesus no ventre de sua mãe. Também sem pecado. Mas não é isso que nós celebramos nessa festa de hoje. Hoje, a igreja celebra a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, eu sempre gosto de fazer essa advertência. Hoje, 8 de dezembro, a igreja celebra a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, no seio de sua mãe Santana. Olha ali. Então, é isso que é importante a gente lembrar. Vamos pensar aqui, nós temos uma festa na igreja, a festa da Anunciação do Anjo à Virgem, que é esse mesmo evangelho de hoje. Quando é essa festa? É no dia 25 de março, 9 meses antes do Natal, que daqui a pouco 25 de dezembro. Olha aí, 25 de março, Jesus é concebido no ventre de sua mãe, por obra do Espírito Santo. 9 meses depois nós temos o Natal, que nós vamos celebrar daqui a pouco. E hoje, 8 de dezembro, a gente celebra a concepção sem pecado da Virgem Maria. 9 meses depois nós vamos celebrar o nascimento dela. Como que a igreja celebra a festa do nascimento de Nossa Senhora? Nós temos uma festa, chamamos de Natividade de Nossa Senhora. É no dia 8 de setembro, olha aí, daqui a 9 meses. Nossa Senhora de Nazaré e outros tipos, Nossa Senhora da Lapa, Nossa Senhora da Penha, geralmente ele celebra nesse dia. Então, muito importante a gente fazer essa reflexão para a gente saber o que nós estamos celebrando hoje. A Virgem Maria, diz a igreja, foi concebida por Deus no ventre de sua mãe, sem o pecado original. Todos nós, desde Adão e Eva, por isso que a primeira leitura hoje é do Gênesis aqui. Todos nós, filhos de Adão e Eva, participamos desse estado da natureza decaída, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. É muito importante essa realidade do pecado original, porque, vai dizer o catecismo, ela é como se fosse o reverso da moeda da boa notícia da nossa salvação.
O Evangelho de Jesus veio nos libertar e nos salvar justamente de onde estávamos por causa do pecado original. Então, a má notícia do pecado original e da morte dali decorrente, da inclinação para o mal que todos nós trazemos, essa má notícia é revertida pela boa notícia de Jesus, do seu Evangelho e da salvação que Ele traz a nós. Só que todos nós nascemos nesse estado do pecado original, essa consequência, mas a Virgem Maria não. Ela foi preservada do pecado original em previsão dos méritos do seu Filho Jesus. O que é interessante é que na história da igreja houve algumas discussões a esse respeito. Por quê? Porque Jesus é o Salvador de todos. E Ele veio nos salvar de quê? Acabei de dizer, do pecado original. Ora, se a Virgem Maria então foi concebida sem pecado, ela não precisaria ser salva por Jesus, ela seria uma exceção. Exceção porque ela tem pecado original e exceção porque ela não precisaria ser salva por Jesus. E, no entanto, a própria Escritura atesta que sim, a Virgem Maria foi salva por Jesus, também ela. E ela, inclusive, diz isso no seu cântico: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Olha aí. Primeira discípula, não apenas mãe, mas também fiel seguidora de Jesus, que era seu filho, mas era também seu Senhor. Foi discípula fiel ali e tem em Jesus também o seu Salvador. Olha, se ela tem Jesus como Salvador, como que então ela não tem o pecado original? Como entender isso? E aí a igreja descreve esse privilégio que ela teve com essas palavras, com essas noções de preservação e previsão. Ou seja, a Virgem Maria foi preservada do pecado original em previsão dos méritos do seu Filho Jesus. Então, esse é o ensinamento da igreja, esse é o privilégio que a nossa mãe teve. E aí, qual é a nossa participação nisso? Muito importante, né? Ela foi o canal da graça para que Jesus viesse até nós. E em Maria, Deus antecipa a graça que nós um dia vamos ter. Ela já está na glória, em corpo e alma, na presença de Deus. Onde nós um dia também vamos estar, na presença de Deus, em corpo e alma. Nós somos chamados a repetir a Virgem Maria, a imitá-la como fiel seguidor de Jesus. Assim como somos chamados a imitar Jesus, mesmo tendo pecados, Jesus não tinha, mas mesmo assim Ele tem que ser o nosso modelo, mesmo vale para a Virgem Maria. São Paulo, em suas cartas, nos convida a sermos santos e imaculados diante de Deus no amor. Olha aí, imaculados, como a Virgem Maria é imaculada, sem mancha do pecado, ou seja, sejamos santos e irrepreensíveis dentro da vontade de Deus, seguindo o exemplo da nossa mãe, da Virgem Maria. Ela sempre nos aponta o caminho, ela sempre toca pela mão os seus filhos, todos nós, e nos leva até Jesus. A gente vê aqui nesse texto, ainda jovem, como hoje nós temos tantos jovens aqui, que já se dispõem a servir a Deus. Que bonito a gente vê isso, né? E cresçam sempre na fé. A Virgem Maria também, ainda jovem, já se dispõe a servir, né? Alegra, cheia de graça, o Senhor está contigo, diz o anjo para ela. Não tenhas medo, Maria, ela dá graça e vai ser dada a você. E aí no final ela diz aqui essa palavra: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em segundo a tua palavra. Que nós todos possamos ler também, né, a Deus, né? Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em segundo a tua palavra. Que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que nós possamos corresponder a tantas graças, a tantas bênçãos que Deus derrama sobre nós todos os dias.